O falso eu está associado à vergonha e a vergonha está muitas vezes atrás da ira descontrolada que tipicamente vemos em narcisistas. Portanto, continuamos aqui uma linha de continuidade, falso eu, vergonha, agora ira, face aos programas anteriores. Vamos falar sobre isso mesmo, sobre narcisismo, raiva e ira. Vamos distinguir raiva de ira, vamos perceber, ou tentar perceber, como é que o narcisista vai da raiva aos acessos de ira. Vamos tentar observar o chamado ciclo de vergonha e ira no narcisismo. Vamos fazer um alerta para o efeito que a ira narcisista causa nas suas vítimas e vamos identificar maneiras de lidar com os acessos de ira do narcisista. Sendo assim, vamos continuar neste calmo passeio pelas fragas do modus vivendi e do modus operandi do narcisista. Hoje temos aqui um chazinho de alfazema, porquê? Para ver se os pigarrianços não aparecem. Definindo raiva e ira como conceitos psicológicos, obviamente, estamos aqui no mundo da psicologia, por enquanto, não sabemos até quando. A raiva. Ora, a raiva surge quando nos deparamos com injustiças, frustrações, desigualdades, maldades, rompimentos, contrariedades, ofensas, ataques de todo o tipo. É nessas ocasiões, normalmente, que ela emerge. A raiva não é algo que nos faça sentir bem. De facto, costuma ser desconfortável, pois é um sinal de que estamos numa situação desfavorável, negativa, e isso fica patente em expressões fisiológicas associadas à raiva. Por exemplo, o coração bate mais forte, a respiração acelera, pode haver tonturas, enfim, também ficam patentes outras alterações de comportamento, como por exemplo aumentar o volume e a assertividade da voz, lacrimejar, a pessoa ficar vermelha, entra-se no modo defensivo, no modo de alerta. Para quê? Para agir, para sair ou fugir das tais situações que desencadearam a raiva. Ou seja, em psicologia a raiva é tida como uma emoção saudável, tal como a alegria ou a tristeza, e frequentemente apropriada, porque vem justamente para identificar situações aversivas, ameaças, e levar a pessoa a enfrentá-las ou a retirar-se, a delimitar fronteiras quando é preciso. Exemplos. A pessoa pode sentir raiva porque foi enganada num negócio, onde entrou de boa fé, se foi insultada numa conversa que se pretendia civilizada, porque se foi traída por uma pessoa em quem confiou, pode sentir raiva se houve uma tentativa de abuso físico, sexual, se teve de lutar para repelir o ataque. Ou seja, há maneiras apropriadas de sentir raiva, e tem muito a ver com o desenvolvimento do discernimento, da capacidade da pessoa perceber que a raiva está a emergir e que a raiva tende a escalar. E desenvolver este discernimento é fundamental na relação com a raiva, sobretudo para evitar males maiores que muitas vezes vêm com a raiva. Excessos, dizendo ou fazendo coisas das quais depois a malta acaba por se arrepender, ter tento na língua e nos punhos, mesmo que a raiva seja legítima. Vista a raiva, vejamos a ira. Bem, a ira é outra história, minha gente, muito diferente. É frequentemente repentina e desproporcionada face ao estímulo que a desencadeia. Podem sublinhar isto. E muitas vezes é acompanhada de comportamentos
não é muitas vezes, ela é acompanhada de comportamentos extremamente perturbadores para quem assiste ou recebe o acesso. Temos gritaria, linguagem obscena, crueldade nas palavras. Partem-se carros, partem-se mobílias, parte-se toda a sorte de objetos, pontapés nas portas, socos nas paredes, partir vidros, janelas. Quer dizer, muitas vezes há uma escalada para a violência física, não é só violência para objetos, violência física dirigida a pessoas, utilizando utensílios, armas, ou luta mesmo, corpo a corpo, uma agressão. Em suma, parece que a pessoa, o que parece é que a pessoa com excesso de ira está possuída, como se nada nem ninguém conseguisse chegar a ela, aplacá-la, calmá-la. Isso parece que não é possível. Aliás, quando há intervenção nesse sentido, quando se tenta calmar a pessoa, chamar à razão, parece que quase sempre só piora a situação, como se deitássemos gasolina na fogueira. Vem ainda mais ira, a pessoa que está a ter o acesso fica ainda mais agitada, descontrolada. Enfim, cometem-se crimes hediondos sobre o efeito da ira. Sublinhemos, é importante sublinhar isto. Portanto, ao contrário da raiva, não é uma emoção aceitável. Raramente se justifica. Exceções, quer dizer, há sempre exceções, não é? Como diz o outro, casos extremos, uma mãe vai na rua, perde-se num beco, é encurralada, parece um bandido e tem de lutar para se defender, para defender a vida dos filhos. Bem, pode ficar cega de ira e isso pode até trazer-lhe uma força sobre-humana. Há N relatos semelhantes, mas lá está. O problema da ira é este mesmo, é uma emoção de ataque, pelo que raramente se enquadra. Visto isto, pergunta-se em que medida se liga o acesso de ira ao narcisismo. E infelizmente tem tudo a ver, porque é uma das suas assinaturas indeléveis e unanimemente um dos seus elementos mais assustadores. Quem já passou por isto descreve o episódio da mesma maneira. Os olhos do narcisista ficam negros, toda a sua presença física muda no sentido assim de uma transformação aterradora, como se exalasse balas ou facas. É tipo lobisomem a transformar-se, como diz a nossa adorável doutora Ramani. É como se uma sombra doentia tomasse conta da pessoa, por completo. A ira vem como um tsunami no narcisista, completamente desproporcional à situação e varre tudo à sua passagem. Isto, em termos práticos, pode-se manifestar em cenários típicos. Explosão de ira no trânsito, que leva assim um narcisista a gritar como, sei lá, como um possesso e perseguir alguém que simplesmente lhe buzinou e depois vai e encosta o seu para-choques ao carro do outro e mais insultos e mais ameaças e depois abre a janela e conduz assim ao lado do outro e muitas vezes param e encurralam e vão e agridem e isto é muito comum, estas disputas no trânsito. Atenção, a pessoa pode ter um descalabro destes no trânsito e não ser narcisista, mas nos narcisistas isto é relativamente comum, este tipo de situações completamente desproporcionadas de ira. Mais outro exemplo é o exemplo do jantar de Natal. Este faz parte de todos os programas, quase, quer dizer, aquela pessoa com aquela hipersensibilidade narcísica não gosta de uma coisa que acha que lhe disseram, levanta-se, grita, bate na mesa, não tem a mínima noção da atitude crítica do quão excessiva é a sua reação, nem sequer percebe o mal que faz aos outros, ao seu redor. Enfim, fica cega. Pronto, e o resto não interessa. Mas pronto, deixamos os exemplos, não é? Vamos continuar aqui com o sumo do programa.
E porquê que estas reações assim são quase universais no narcisismo? Bem, a ira é uma expressão excessiva, injustificada. Porquê? Porque mostra desregulação emocional, incapacidade de regular emoções. O que por seu turno, já o povo está careca de saber, é uma característica basilar do narcisismo. Aquele eterno exemplo que vemos, o ataque de ira do adulto narcisista é em tudo semelhante à birra que uma criança de 3 anos faz porque queria um gelado e depois de o acabar queria outro, certo? Ou porque não se queria deitar, queria ficar um bocadinho mais lá no tablet ou na televisão, ou seja, como for. Então isto é o que o narcisista faz, de facto. O narcisista, tal como a criança de 3 anos, ele não consegue gerir emoções de um modo saudável. Sejam negativas, a tristeza, o desapontamento, a frustração. Quer dizer, não sabe ouvir a palavra não. O resultado tem invariavelmente que ser aquilo que o narcisista quer. Mas também não sabe gerir, ou tem muita dificuldade em gerir, emoções positivas. Quer dizer, uma alegria pode ser sentida de um modo desbragado, fora de escala. Aliás, o abuso de substâncias associado ao narcisismo tem muito a ver com isto. Portanto, negativas ou positivas, é esta incapacidade em lidar com as emoções, esta tendência ao extremo emocional, ao descontrole emocional, que vai levar o narcisista a ter muita tendência aos acessos de ira. Assim, tecnicamente, em psicologia, nós falamos de ira narcisista quando há uma reação que mistura vergonha, desconfiança, raiva, em resposta à crítica ou à contrariedade. Portanto, é um tipo particular e doentio de agressão associada ao traço narcisista, à perturbação narcísica. Estamos a falar de explosões de violência verbal, física, em resposta a uma percepção de realidade que é desafiada e que pode ter a ver com o narcisista sentir-se invalidado quanto à sua inteligência, quanto às suas capacidades, quanto ao seu status social, mas também pode vir de uma provocação relativamente menor, ou mesmo de algo perfeitamente insignificante e inusitado. Exemplos. Porquê é que mexeste desta maneira? O que é que queres dizer com essa palavra que acabaste de usar? Eu não estou a entender esse tom de voz. Olhaste para mim de lado porquê? Estás a bufar? Estás farta de mim? Usaste aquela roupa, não é? Vieste assim para me envergonhar. Isso foi deliberado. Quer dizer, isto mistura-se, isto foram exemplos, isto podem levar a uma ira narcisista, não é? Mistura-se muito com paranoia, salvo seja. Mais coisas. Muitas vezes a ira também pode vir quando eles acham que nós não vimos uma coisa que eles fizeram, ou que os rejeitamos, ou quer dizer, se tivermos uma promoção e eles não, se os apanhamos numa mentira, cuidado com isto pode levar assim uma espécie de quer dizer, a Atlântida volta-se a afundar, não vem aí um cataclismo. Quando se apanha o narcisista na mentira e se confronta o narcisista com isso, muito dificilmente não virá um ataque de ira, não é? Quer dizer, se os criticamos, uma coisa muito básica, tens que aprender a mudar a fralda, não é assim que se limpa a menina ou ao menino. Quer dizer, vão sentir ira quando vão achar que ao querermos ensinar-lhes algo, os estamos a criticar, não é? Pode haver um ataque de cólera se não entraram na faculdade ou no trabalho que queriam, ou se o irmão comprou uma casa maior, se não venderam o que queriam vender, se não há pessoas suficientes a gostar deles no Instagram, no Facebook, enfim, aquilo que acham que é o sucesso dos outros. E são tudo coisas menores que só fazem sentido naquela dimensão paralela em que eles vivem. Pois muitas vezes há assim pontos de gatilho que são de estimação.
Há uns que são assim muito propensos a desencadear estes acessos de ira no narcisista, desconcertantes, que não fazem sentido, mas que são comuns. Como é que gastaste o dinheiro, como é que geriste o tempo, como é que abordas os teus projetos, o teu sistema de crenças, os teus ideais políticos. Quer dizer, tudo isto, se não estiver de acordo com aquilo que o narcisista acha que tem de ser, pode desencadear um grande ataque de ira. Continuando, sucede que no traço narcisista, devido ao ego, há um ego em carne viva, uma ferida narcisista, a ferida narcisista muito profunda, não é? Há uma hipersensibilidade que faz com que o narcisista interprete a mínima miragem de provocação como o maior insulto de todos os tempos. No fundo, não é uma interpretação, mas antes uma deturpação perceptiva, cognitiva, a fruto do caco emocional em que o narcisista vive. Quer dizer, eles não conseguem tolerar a ideia de que alguém os possa estar a criticar, questionar, sequer brincar com eles, muito menos a gozar com eles. É um padrão de sensibilidade distorcida à crítica que vemos em todas as formas de narcisismo, atenção, mas especialmente no vulnerável. No grandioso, sendo menos comum, a agressão deliberada é direta, não é reativa, é auto-engrandecedora, para aumentar, para reparar o sentido de superioridade. No vulnerável são outros 500. A ira narcisista é um estilo de agressão predominante. A desconfiança, a insegurança, a vergonha, o medo de inferioridade, de julgamento, que estão muito associados ao narcisismo vulnerável, aumentam sobremaneira a reatividade. Estes narcisistas vulneráveis carregam uma raiva ruminativa silenciosa que os vai minando interiormente durante anos, se for preciso, e muitas vezes um dia arrebentam com consequências trágicas. Já constatei, isto pode acontecer na vida pessoal, numa sessão terapêutica, onde quer que seja, na rua. Isto, na verdade, acho que já quase toda a gente viu isto, mesmo que não tenha bem consciência de que o que estava por trás era um traço narcisista. A magnitude destes acessos ilustra o quão imerso o narcisista está na dor, o quão subdesenvolvido está. Que uma pessoa adulta consiga regular as suas emoções. Relembremos, quando sente que vem aí uma erupção vulcânica de raiva, percebe e depois sublima, detém-se, afasta-se, assume uma atitude meditativa, enfim, de maneira a não entrar na ira cega. O narcisista não consegue fazer isto. Portanto, se alguma coisa, alguma veleidade a ativar a tal ferida do narcisista, entra a mentalidade de controlo, é um profundo sentimento de vergonha e com essa vergonha vem a ira. E falamos disso mesmo, de vergonha e ira, porque são duas emoções que no narcisismo elas atrelam-se e formam o comboio da desgraça. Brincar com coisas sérias. É uma pescadinha de rabo na boca. Estamos a falar. O que é que estamos a falar? Estamos a falar da chamada espiral vergonha-raiva que há no narcisismo e que é muito falada em psicologia, assim, é explicada essencialmente num artigo. Há um artigo muito que eu poderia citar, quero dizer aqui, que é de Krizan e Johar, um artigo de 2015, eu vou pôr a ligação na descrição, e que explica esta espiral vergonha-raiva. Bem, o que estes autores propõem é a existência de um ciclo de vergonha e ira no narcisismo que vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Mas como e porquê? Bem, vamos por partes. Quando o narcisista é ativado neste particular,
se é questionado ou chamado a atenção, se sente que alguém é melhor que ele, etc., vai experienciar duas coisas: vergonha e depois ira. Ou seja, a ira vem como uma agressão selvática, verbal ou física, um ataque, uma vingança, uma retaliação, uma punição. Ou seja, vem do querer que aquele ou aquilo que é percepcionado como agressor se sinta tão mal quanto o próprio narcisista, em última análise, seja obliterado. Mas o busilis desta questão é que a ira é mal vista socialmente. O público tem uma percepção negativa da ira. Ora, se assim é, o narcisista vai ter medo de ser descoberto ou identificado com um comportamento socialmente repreensível. Neste caso, um comportamento do calibre da ira. Isto vai deixá-lo num potencial de vergonha crescente, ou seja, a cada acesso de ira que tem, o narcisista sente mais vergonha. A vergonha que o levou a sentir a ira e a vergonha que vai ter depois de ter sentido ira. Então vai ficar preso num ciclo contínuo de vergonha e ira, um ciclo que se autoalimenta, mais ira, mais vergonha, mais ira. Isto é uma bola de neve. Enfim, quando o narcisista entra neste ciclo de ira, vergonha, por um lado, até lhes dá jeito, porque assim não tem de lidar construtivamente com os sentimentos horríveis de vergonha interna, com a tal dor, com a tal ferida narcisista. Vai-se limitar a descarregar, a projetar, a culpar a pessoa que considera ter provocado a sua vergonha. Os narcisistas não lidam com a vergonha, carregam. Vimos isto no programa passado, atiram-na ao outro, culpam o bode expiatório, projetam a sua vergonha no outro, ou descartam o outro, não lidam com a vergonha interior. Por outro lado, como este ciclo, voltando ao ciclo, isto tende a crescer progressiva e até exponencialmente, este ciclo, que pode levar a situações insustentáveis, tanto para o narcisista como para quem lida com ele. Podemos ter colapsos de ambas as partes, rupturas, muito sofrimento, como já se viu. Em última análise, podemos ter crimes. Isto é um barbicacho, é o que é este ciclo da ira-vergonha. Inúmeras vezes é devido a este ciclo que muita gente fica encravada em relações de medo com narcisistas. Olha, como se diz, com medo de pisar ovos. A pessoa nunca sabe o que vai desencadear a ira do narcisista. Então anda ali, cheia de medo de pisar ovos. Epá, de facto parece impossível, desculpem a obstinação do termo, parece impossível ter uma relação saudável com o narcisista, porque a mínima coisa pode despoltar vergonha, logo que a ira. Coisas que podem ser erráticas, banais, fúteis, como vimos nos exemplos atrás, coisas que simplesmente tenham o condão, neste caso azaroso, de patentear ao mundo as vulnerabilidades do narcisista. Então estas relações tornam-se uma prisão para as pessoas que literalmente e muitas vezes gastam uma vida a evitar confrontar a precariedade da situação, porque confrontar o narcisista é quase sempre infrutífero. Ou pior do que isso, pior do que não confrontar, é paparicar o narcisista devido ao medo que venha um acesso de ira de um momento para o outro. Isto também é muito frequente. Ora, esta fuga à confrontação, este paparicar, por um lado só torna o narcisista mais narcisista. Isto é uma das coisas. Os narcisistas muitas vezes reconhecem, entendem que a sua ira lhes dá poder, por isso podem querer capitalizar, implementar aquele reino de terror fundado no clima de medo que se cria. Isto acontece muito em sistemas familiares. Ou então podem racionalizar, quando entendem remotamente aquilo que fizeram, não é? Vê o medo no rosto das pessoas depois de terem tido acesso, mas em vez de pedir desculpa racionalizam o episódio de ira. Não leves tanto a sério, só tinha que libertar o vapor. Voltando à ínclita doutora Ramani, que dá um exemplo, dá uma ilustração inigualável, quer dizer, é como se eles vomitassem ali a sala toda
e sentem-se melhores ou menos mal, e agora os outros que limpem a porcaria toda, porque não nada tem a ver com eles, não é? Epá, de um modo ou do outro, seja por quererem capitalizar ou por racionalizar, não se interessam se as pessoas são magoadas. Até podem vir estas pseudo-desculpas, às vezes vêm pseudo-desculpas, algures neste ciclo de ira-vergonha, mas não são sentidas. Não são sentidas. Até porque podem gerar mais ira. Porque depois, se nós não aceitarmos as pseudo-desculpas, há mais vergonha, há mais ira e eles voltam à carga. Ora, a fuga à confrontação, o paparicar do narcisismo, também pode trazer às vítimas uma sopa de problemas, um cocktail de problemas de ordem física e psicológica. Ansiedade, medo, hipervigilância, quer dizer, a pessoa está sempre à procura da ameaça, a medo de conflito, evitamento, medo de gerir a própria raiva, depois isto também acontece. Quer dizer, a ira do narcisista, ser sujeito a isto, corrói a saúde, é altamente estressante, causa disfunção do sistema imunitário, dores de cabeça, dores musculares, problemas de saúde mínimos tornam-se problemas de saúde grandes, graves, distúrbios de sono, da concentração, do apetite, a ruminação, evitamento, tristeza, desamparo, mais isolamento, pode levar ao isolamento, desespero, enfim. O medo da ira normalmente paralisa e bloqueia a pessoa que tem que lidar com isso. Gera medo na comunicação, a pessoa está num medo constante do narcisista. Quer dizer, ninguém lhe quer dar certas mensagens. Portanto, é importante ter isto em conta, como já se disse também, é como muitas vezes lidar com o narcisista é como ser um fumador passivo. Enfim, não é ao acaso que, regra geral, o abusador doméstico é narcisista. Estas explosões de ira estão associadas à violência doméstica, física e psicológica. Várias vítimas relatam isto quando estão a fazer o seu processo terapêutico. Vítimas que foram vítimas de narcisistas, muitas vezes dizem que o mais aterrador na infância, na adolescência, era os ataques de ira do pai ou da mãe. Isto é muitas vezes uma partilha, é uma partilha frequente, quis dizer. Na prática, como lidar com estes acessos de ira quando eles sucedem? Bem, como é que se lida com isto? Como é que se lida com a ressaca do que isto causa, não é? Bem, como é que se lida com isto no momento? Podemos olhar para o narcisista, visualizá-lo como aquilo que ele é. Uma criança de 3 anos a fazer uma birra monumental, quer dizer, a ira do narcisista é um choro violentíssimo em resposta a uma contrariedade. Ai que o mundo contrariou o seu ego, a sua personalidade subdesenvolvida. Portanto, tal como se faz uma criança numa birra olímpica, é deixá-lo esgotar energia, observar impávida e serenamente. Tentar isto quando é possível, claro. Tentar mesmo que a situação seja assustadora? Sim. Quer dizer, sobretudo nesse caso, porque o ideal é não fazer grandes movimentos físicos ou psicológicos que funcionem como achas para a fogueira. Isto no momento, na ressaca, no pós, o que é suposto fazermos? Não muito. O trabalho da vergonha parece ser o mais difícil para um narcisista. Isto é quase unânime entre psicólogos, psiquiatras e terapeutas em geral. Não há muito a fazer pela tal criaturinha. Sobretudo porque a probabilidade de não querer seguir esse caminho de autoobservação, de autocrítica positiva, é esmagador. Portanto, vamos ver uma coisa, o acesso de ira é o sinal vermelho, por excelência. A responsabilidade da ira narcisista é do narcisista, não é de quem é vítima dela. Está bem? Então, se o acesso de ira é o sinal vermelho, quando ele aparece, é um bom indicador para sair dessa relação. Certo?
Quer dizer, a culpa não é de quem recebe a ira, não interessa se, estavas a fazer jantar, queimaste o jantar e há ali um ataque. Não, foi um acidente. Pronto, se a pessoa comprou o presente errado no dia dos namorados, é um ataque de ira. Isso é lá com a vedeta, não é com quem deu o presente, ou seja, a vítima que não se culpe. Há que se colocar a responsabilidade do comportamento em quem o comete, ou seja, o narcisista, senão isto escala. Lembremos, é o sinal vermelho por excelência, o ataque de ira, o acesso de ira. Portanto, se isto acontece uma vez, duas, três, já não deve acontecer. É sair logo, não é? Sair imediatamente do barco, sempre que é possível. Quando a saída imediata não é possível, procurar ajuda terapêutica, legal, procurar um grupo de apoio e fazer a caminha para que a saída suceda o mais rápida e consolidadamente possível. Neste particular, muita atenção à condescendência, à racionalização, para não nos tornarmos facilitadores do narcisismo. Ai, coitadinho, sofreu muito na infância. Ai, coitadinho, tem muitos traumas. Ai, ele tem os ataques, mas nunca me bateu. É nauseante o número de pessoas que desculpam o narcisista pela ira. Isto tem que ser sublinhado, ressublinhado. Até porque, lá está, frequentemente é uma questão de tempo e ocasião até isto escalar, até a escalada acontecer. Portanto, ter compaixão sim, mas autopreservação acima de tudo. Sobretudo quando há outros, sob a nossa responsabilidade, como filhos, não é? Pelo que sair é a solução. É a solução. E pronto, a ação não deve ser tomada só na esfera mais íntima, familiar, não é? Com efeito deve ser alargada ao coletivo, ao social. Quer dizer, a ira é algo que torna o nosso mundo mais perigoso, o espaço público, as estradas, as instituições. Vamos tomar consciência da ira e da associação que isto tem ao traço narcisista, ok? E chega de vergonha, chega de ira, vamos sair, apanhar chuva ao sol, consoante esteja o dia ou noite. A vida pode ser curta ou longa, doce ou azeda, não é? Depende da nossa leitura. Enfim, já sabem, fiquem à vontade para opinar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Quem é que vos falou? É o mesmo de sempre, João Machado, com todo o zelo. Um obrigado a toda a gente, até breve e bem-aja.